Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo do Imposto de Renda. Eu sou o Éder, eu sou contador. Nesse vídeo nós vamos falar 5 formas de você pagar menos imposto de renda dentro da lei, conforme a lei. Nada de fazer cambalacho ou informar dados a menos. Então aqui você vai ver formas corretas que você pode utilizar dentro da legislação para pagar menos imposto. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Vamos lá então. Existem formas legais que você pode utilizar para pagar menos imposto. A gente vai ver então algumas delas. A primeira forma, escolha o tipo de declaração que influencia no pagamento do IR. Você tem que escolher de forma correta qual o tipo de declaração. Então nós temos a declaração simplificada ou completa. A gente vai ver lá na prática, no programa de imposto de renda, quando a gente for fazer os vídeos, você pode ir acompanhando a declaração simplificada ou completa, os resultados delas. Então, você vai escolher a que você pague menos imposto de renda ou que restitua um valor maior. Caso o imposto de renda da pessoa física, a própria Receita oferece essas opções, né, declaração completa e simplificada. Você pode, como eu já informei, é necessário que verificar ano a ano qual a melhor opção de declaração para reduzir o imposto. Então, na completa, o contribuinte ele pode abater todas as despesas dedutíveis que foram realizadas. E na simplificada, pode utilizar desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis. Então, a gente vai ver lá na prática que, geralmente, quem tem bastante despesas dedutíveis, como despesas médicas, despesas de educação, despesas com saúde, né, educação, saúde e outras despesas dedutíveis, compensa fazer no modo completo. Agora, o contribuinte que não tem despesas dedutíveis, às vezes compensa manter o modo simplificado. No próprio programa, ele verifica qual opção o contribuinte receberia uma restituição maior, ou pagaria menos imposto. Essa comparação que você precisa fazer. Segundo item que você tem que considerar para pagar menos imposto, reunir comprovantes de despesas dedutíveis. Muitas pessoas vão fazer a declaração sem comprovantes, sem os documentos comprobatórios daquelas despesas. Então, às vezes, ele acaba deixando de lançar, ele não buscou essa documentação anteriormente, então ele não sabe que às vezes ele tem despesas dedutíveis que ele deixou de lançar. Então, ele acaba não aproveitando, né, todas as despesas. Então, precisa se antecipar, preparar antecipadamente essa documentação. Então, estão na lista os gastos com saúde, educação, pensão alimentícia e contribuições ao Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, do contribuinte e de seus dependentes. É um dos documentos, né, que você pode trazer. O gasto com saúde, então são as notas fiscais, recibos de saúde. Vai guardando isso durante o ano em uma pasta separada. E ao final do ano você já tem toda essa documentação pronta. As despesas com educação, geralmente as escolas fornecem um extrato completo do ano, quanto você pagou naquele ano. Despesas com pensão alimentícia, vai guardando os recibos dos pagamentos. Essa é a maneira mais prática de reduzir o imposto pagar na declaração completa, né? Você vai utilizar esses documentos. Cada um desses gastos tem um limite para a dedução dos impostos. São os valores limites que a gente viu lá naquela aula de deduções. Terceiro item, declarar gastos com reforma de imóveis. O que acontece? Quando você efetua reforma em sua casa, apartamento ou outro bem imóvel, você deve lançar os valores, pois eles serão considerados como custo e vão se somar ao valor da aquisição do imóvel. Então, isso seriam as benfeitorias do seu imóvel. Então, suponhamos que eu comprei uma casa por R$ 100.000 e durante o ano eu fui fazendo reformas. Essas reformas elas poderão ser somadas ao custo de aquisição daquela casa, mediante comprovação com nota fiscal, recibo. Então, a minha casa, que eu paguei 100 mil, se eu gastei 20 mil com reformas, se eu tiver esses documentos, eu posso colocar no meu imposto de renda que a casa agora está custando R$ 120.000. Isso é importante quando você for efetuar a venda, porque o lucro de capital será menor, porque você tem um custo maior. Então, se eu tivesse lançado apenas 100 mil e eu tivesse vendido por 200 mil, eu teria 100 mil de ganho de capital. Então, sobre os 100 mil, eu pagaria imposto de renda. No caso, como eu tenho 120 mil de gastos, porque eu lancei 20 mil a mais, eu teria 80 mil de ganho de capital, então meu imposto seria menor. São consideradas reformas a construção, ampliação e pequenas obras, como pintura, reparos de pisos, paredes e encanamentos, que devem ser comprovados com CPF e CNPJ dos prestadores de serviço. Então é importante que você tenha essa documentação da reforma dos seus imóveis. 4. Avalie se vale a pena declarar em conjunto com o cônjuge.
Então, isso é algo importante a se considerar. Caso seu cônjuge possua renda, o contribuinte pode simular na declaração se compensará manter ou não o cônjuge. Então, você vai colocar o cônjuge, vai ter que colocar todos os rendimentos dele, as despesas do cônjuge, e verificar quanto que deu no imposto. Aí você vai lá e tira tudo isso. Tira o cônjuge da sua declaração, tira os rendimentos dele, tira as despesas dele, e aí vê qual o valor. Então, avaliar essa diferença. Compensa manter o cônjuge na minha declaração junto, em conjunto, ou fazer uma declaração separada para cada um. Isso porque tudo que for rendimento do cônjuge será lançado, mas não só rendimentos, as despesas do cônjuge serão lançadas também. Né? Dessa forma, é importante fazer essa simulação com ou sem o cônjuge para verificar o que mais compensa. Então é importante você incluir o cônjuge, lançar os rendimentos, despesas, depois exclui ele e vê qual que é a diferença do imposto a pagar ou a restituir. E o quinto forma de você pagar menos imposto, conforme a lei, incluir despesas com educação dependentes com deficiência, como gastos médicos. Então, o que é isso? Incluir despesas com educação de dependentes com deficiência, como gastos médicos. A despesa com educação possui limite, a gente viu lá 3 mil e pouco. Já as despesas com saúde não tem limite, né? No entanto, caso seu dependente tenha deficiência, elas não estão sujeitas ao limite de abatimento de gastos com educação, sendo totalmente dedutíveis mediante a comprovação do laudo médico que ateste o estado de deficiência do dependente. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A pessoa tem um dependente com deficiência e essa despesa com educação não tem limite, que possui lá como uma pessoa que não é deficiente. Então, aí a pessoa vai poder lançar todos os valores gastos com educação dos dependentes com deficiência, como se fossem gastos médicos. Então, são 5 formas aí que você pode pagar menos imposto de renda, que se baseia basicamente em quê? Você ter toda a documentação antes de fazer a declaração, você escolher a forma correta, seja a declaração completa ou simplificada, escolher a forma correta de tributação na declaração, não deixar nenhuma despesa de fora, despesas médicas, despesas com educação, por exemplo, né? Despesas que são dedutíveis, lançar os dependentes da declaração em apenas uma declaração, verificar se o cônjuge é melhor deixar junto, em conjunto com a sua declaração, ou fazer uma declaração separada do cônjuge. Se ele tiver rendimentos, geralmente é melhor fazer separado, mas isso tem que fazer uma comparação entre um lançamento e outro. Então são 5 formas que você pode aí utilizar para pagar menos imposto de renda. E pessoal, agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.